Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Tô ansiosa. Tô ansiosa, gente. Tô ansiosa, tô ansiosa. Pessoal, hoje eu vou receber o meu marido pra gente falar da nossa família, pra gente falar aqui do autismo daqui de casa, dos autismos daqui de casa, porque tem mais gente aqui autista além do meu filho. E eu vou chamá-lo. Vamos começar. Ele topou perguntas aqui. Eu recebi várias perguntas na caixinha que eu abri. Então, eu vou responder também as perguntas. Nós vamos responder, né? E, oi, amor. Oi, Faz tempo que eu não te vejo. 3 minutos. né? E a gente vai responder aqui as perguntas. Mas se vocês tiverem mais perguntas, por favor, mandem, que a gente está aqui para responder e compartilhar com vocês nossa Vincenzo, história. Ah lá. Uma coisa que eu quero que vocês saibam. Vincenzo tá junto, lá com o pai. Então, vocês vão notar que ele tá aprontando, que é o que ele faz muito bem. Mas ele é um bom menino, vai nos ajudar aí. Oi, amor, seja bem-vindo. Para quem não obrigado, conhece, amor. esse é meu marido, esse é o Mário. Vocês vão me pegar chamando ele de Sam ou de Mor, mas tá tudo certo. É, Obrigada por topar, amor, falar sobre você, sobre o Vi, sobre nossa família. E se apresenta primeiro e depois a gente continua. Vai lá. Eu sou o Mário, sou pai do Vincenzo, marido da doutora Daniela, Hum. e ela para mim é a Nanã, e é uma honra estar aqui, simplesmente isso, é uma honra. Obrigada, amor. Bom, vamos começar devagarzinho para a gente começar a responder as perguntas e assim a gente contar a nossa história, porque eu acho que com as perguntas que eu recebi, amor, a gente consegue montar uma boa história da nossa. Mas uma das perguntas que veio e que eu acho que a gente pode começar é como foi que a gente descobriu que o Vi era TEA, que o Vi era autista? Para você, amor, como que foi? A gente, por volta dos 2 anos, né, a gente começou a perceber que ele tinha umas agitações, mas o que mais chamou a atenção foi o fato de não falar, né? Ele não falava com a gente, e E eu lembro quando ele tinha menos de 2 anos, assim, ele tinha umas agitações bem peculiares, assim, né? Ele parava na frente da TV, coisas que ele faz até hoje, né? E isso começou quando ele tinha menos de 2 anos. E você já começou a desconfiar e eu achava que não, que não, que não. Eu acho que você sentiu bem antes de mim que tinha alguma coisa diferente. Aí a gente foi no neurologista, né? Na época a gente teve que fazer uma consulta particular, foi uma grana, foi para o nosso padrão da época foi uma grana bem alta, para ouvir que ele era uma criança ainda muito nova para criar um diagnóstico, que talvez a gente tivesse que fazer uma ressonância magnética, sedar o menino, deixar ele dormindo para fazer um exame, e a gente aceitou que talvez não precisasse, e nesse momento a gente colocou ele na escola, para ver se tinha alguma mudança, se tinha alguma diferença no comportamento dele. E a própria escola, em poucos meses, já, Finalizou. já sinalizou que o Vi não era uma criança típica, né? Que o Vi ele tinha padrões diferentes. E, e eu demorei para aceitar também, né? Eu, como fui uma criança que eu demorei muitos anos para falar, minha irmã mais nova que eu, um ano mais nova que eu, falou primeiro. Então eu achava que não. Ela falou primeiro, ela é mais nova que você e falou antes de Sim, você começar a falar, né? ela é mais nova que eu, um ano mais nova, e ela me ensinou a falar, né? Então, naquele momento eu achava que não, que não tinha nada, que era parecido comigo, óbvio, né? E você, naquela época, já sinalizava, olha, eu acho que é, eu acho que é, eu acho que... Eu lembro quando a gente fez o ATEC, né? Eu não Sim. lembro se foi o ATEC, né?
Foi o ATEC, amor. Que de 11 perguntas, tipo, 8 deram positivas, né? E eu demorei para aceitar, assim, eu demorei para reconhecer o diagnóstico, eu demorei para assumir, né? De assumir esse diagnóstico, eu percebi que tinha muitos comportamentos dele que eram parecidos com meus comportamentos meus quando eu era criança e inclusive depois de adulto, alguns comportamentos muito parecidos, algumas coisas repetitivas, algumas manias. E eu sempre assumi essas minhas manias como toques, né? Só que o toque, eu não sou especialista para falar, mas eu imagino que o toque ele deve ter alguma especificidade, alguma coisa direcionada. Por exemplo, eu tenho problema com o relógio errado. Não posso ver um relógio errado que tem. Eu viro tiração de sarro, né? Viro motivo de piada. Ó, Mário, tem um relógio errado ali, ó. Quadro torto. Esse tipo de coisa, eu sei que não me incomoda só a mim, incomoda outras pessoas, mas aquela coisa da. E isso é uma coisa muito peculiar no Vincenzo e muito peculiar em mim também. Aquela coisa da personalização, né? É. De ter, de ter algum amuleto. Quando eu falo amuleto, porque é isso que vira. Pode ser um relógio, pode ser uma carteira, pode ser um chaveiro. Isso foram coisas que me acompanharam desde a minha infância. E a personalização, aquilo era terrível, porque a personalização você sai do original e busca algo perfeito. E essa perfeição é algo que aos nossos olhos, ao meu olho e ao olho do Vincenzo, é uma coisa muito difícil de atingir. E às vezes a gente até chega muito perto. O Vincenzo já consegue, né? E eu também. E isso mostra um padrão que não é normal, né? As pessoas olham, mas por que você está fazendo isso? Por que você está lixando o seu relógio? Eu falo, não, porque eu quero que fique assim. Não, mas por que você não compra um? Né? E isso é um dos padrões, né? E eu venho percebendo, com o passar dos anos, assim, a gente já tem um diagnóstico há praticamente 9, 10 anos. Desde então eu venho percebendo que sim, o Mário, pai do Vincenzo, também é autista. Bastante, inclusive, né? Às vezes a gente não reconhece pelo alto padrão de comunicação, pela minha capacidade extrovertida de ser, mas sim, eu tenho comportamentos muito autísticos, eu tenho muitos espectros autísticos, né? E Eu vou falar o meu lado. Eu vou falar o meu lado aqui. A gente, quando eu notei que o Vi mudou, foi logo depois de uma vacina, né? Eu notei que o Vi mudou muito e foi uma coisa que a minha mãe começou a chamar muita atenção. com Que o 6 Vincenzo, meses, não, 1 ano e 3 meses. A minha mãe, o Vincenzo, vamos lá. Para quem não sabe, o Vincenzo é uma criança que nasceu prematura. Então, a gente precisava ficar ajustando sempre a idade dele por conta da prematuridade. Então, a gente teve alguns atrasos, porque foi bastante prematuridade. Ele nasceu com 33 semanas, né? Mas dentro de todos os processos de prematuridade, até que não foi tão difícil para a gente assim. Né? Hoje em dia a gente consegue olhar isso, mas quando a gente está vivendo lá aquela história, foi bem difícil. Bom, ele foi desenvolvendo, estava indo bem e tal, mas com mais ou menos com 1 ano, depois do aniversário de 1 ano dele, eu noto que foi depois de uma inoculação mesmo, depois de uma vacina, eu vi o Vincenzo afundar. Se ele tinha o atraso, a gente achava que realmente esse atraso era por conta da prematuridade, né? Ó, vocês estão ouvindo a gemedeira. Isso é uma coisa que nos persegue. Mas vamos lá, dá pra fazer. Então, com 1 ano e 3 meses,
a gente começou a ver o Vincenzo muito ausente. Então, ele ainda mamava e eu comecei a notar que ele não olhava mais para mim, que ele normalmente me usava, né, para mamar, mas ele não interagia mais comigo. Ele só simplesmente vinha, levantava a minha blusa e queria mamar, porque ele já estava começando a andar, tal. E aí o pediatra falou pra gente falou para mim especificamente, que eu era neurótica. Foi essa frase que eu saí, que eu estava viajando e que não tinha nada a ver. Tá bom, a gente sai, depois a gente... Porque existe um momento em que os pais entram no estado de negação. Eu entrei no estado de negação, o Mário entrou no estado de negação, todo mundo ao nosso redor entrou no estado de negação. Então, por que a gente entra no estado de negação? Porque é óbvio que a gente quer que seja mentira. É óbvio que a gente quer que isso não aconteça, né? Então, assim, a gente vai falar mais pra frente, mas não que a gente odeie, mas a gente não quer, não é uma coisa que a gente quer. Por quê? Porque é dificultoso, né? É difícil. Bom, e dentro de tudo que a gente lia, o autismo era uma coisa altamente incapacitante. A gente acho que na época que eu estava lendo, o autismo era eu ia ter um filho vegetal. Era isso que eu ia ter, né? Era uma criança que ia sentar e ficar babando e só se sacudir, tá? Era isso que eu sentia. Bom, e aí exatamente isso que me movimentou. Por quê? De achar que ele não ia... porque ele não era assim. Ele era uma criança ativa, era uma criança que corria, era uma criança que corria ao redor de uma mesa, era uma criança que ficava focada em letras, já desde pequenininho, de muito pequenininho, ele era muito focado em letras. Só vou desligar a cafeteira já. Tá bom. Então, assim, tudo isso foi uma coisa que a gente começou a tentar fugir. E aí todo mundo contando a história que o Mário, a família toda, né? O Mário demorou para falar. O Mário sempre foi uma criança que fazia isso. Ele não está ouvindo, mas o Mário, ele também, né? Lembra a história da sua mãe, que sua mãe falava que você batia a cabeça na parede? O Vi nunca fez isso, gente. Mas não se preocupa, olha o Mário aí, né? Então, foi uma coisa que eu também usei de rota de fuga, de tipo, não, é igual o pai. E eu aqui no consultório ouço direto isso. O pai também é assim, tal pessoa é assim. Aí, hoje em dia, eu tenho essa mentalidade. Vamos olhar se o pai é autista? Vamos olhar se a mãe é autista? Vamos olhar se os irmãos também são autistas? Ou se tem alguma outra coisa? Porque a gente tem que pensar que o autismo não é só o autismo, né? Como eu vejo no Vi. Existem autismos, cada um tem um jeitinho. Existe o TDAH, que tá um braço ali, que né, não é a mesma coisa? Não, não é. Mas para quem sabe eu já me descobri TDAH, então o Vincenzo não podia ser diferente. Um pai que tem realmente traços autistas, uma mãe que é TDAH, ele veio combo, né? O Vi veio combo da gente. E a gente que aprenda também a lidar com isso, né? Mas para mim foi uma coisa impressionante, assim. Com 1 ano e 3 meses foi muito, muito, muito tenso, porque eu comecei a notar ele se afastar. Para mim, ele se afastou completamente. E com 2 anos, a gente realmente foi para o médico, para o neuro, e ele falou assim, olha, põe na escola. E quando eu fiz a reunião na escola, eu fiquei muito pé da vida, né? Porque como é que falam que meu filho é autista na escola, né? Filho, põe um copinho para dentro. E foi muito, muito difícil para a gente ainda aceitar. Eu acho que a gente começou a lidar mais com o autismo em si, né? Encarar o autismo, né? Quando acho que o Vincenzo tinha uns 4 anos. Eu comecei, quem sabe da minha história, tem nas outras lives, porque agora eu quero falar com o Mário, mas eu fui estudar e aí fui atrás do que a gente podia ajudá-la, mas que a gente foi realmente falar assim, o Vincenzo é autista e a gente aceita isso aí, independente de terem dado ou não diagnóstico pra gente, foi com 4 anos que a gente falou, não, vamos engolir esse choro nesse momento e vamos ajudá-lo, né? Eu, pelo menos,
foi com 4 anos, mais ou menos com 4 anos, que eu consegui aceitar o processo. E foi um bom tempo de muito choro e muito desgaste aqui em casa, né, amor? Inclusive tem uma história legal que a gente foi atrás do convênio buscando uma psicóloga, um psiquiatra e acho que uma neurologista junto, né? Não lembro qual que era. E para conseguir um laudo, né? Até para se municiar com a escola, para eventuais, se a gente quisesse comprar um carro PCD, se municiar com um laudo dizendo que o Gui era autista. E a gente conseguiu, né, junto de uma amiga que trabalhava no convênio, a gente conseguiu juntar 3 profissionais. Se eu não me engano, era uma psicóloga, um psiquiatra e eu não lembro qual, e uma neuro, né? E eu vi, quando os médicos apareceram no corredor, eu vi que estava no meu colo brincando comigo. Aquela brincadeira de pai, né? 1, 2, 3, e eu soltava ele, pegava ele no meio do caminho. E, enfim, vou resumir a história. O médico, mais velho, perguntou, ele dorme bem? A gente falou, dorme. Ele quebra coisas? Não, não quebra. Ele come de tudo? Come. Ele rejeita o toque? Aí, nesse momento, ele sentou no colo do médico. E o médico, na hora que ele perguntou, o médico mesmo pôs a mão nele, assim. Aí o Vincenzo levantou a camiseta, como quem diz, eu gosto que põe a mão por dentro, né? Eu só olhei pra Daniela, que ele faça massagem nas costas. ele gosta que passe a mão nas costas dele, né? Aí o médico falou assim, eu acho que não. Eu só olhei pra Daniela com aquela cara assim. A gente saiu sem laudo, né? Porque é muito subjetivo, né? É muito... por mais que ele tinha os comportamentos ali, mas tudo que o médico perguntou foi negativo, né? Então, até naquele momento, eu ainda estava, não, mas será? Mas será? Né? E a Daniela não, a Daniela foi mais racional do que eu, assim, eu custei para conseguir encarar e assumir efetivamente que o Vincenzo era autista. Eu acho que tudo é uma construção, né, amor? A gente foi construindo também isso tudo, né? Porque, sem drama aqui, mas não é um processo fácil. Ontem a gente estava conversando sobre as perguntas que apareceram, né? E o Mário falou um negócio que foi bem forte para mim, porque foi uma pergunta. Eu vou até ler a pergunta. Deixa eu achar, né? Como que você reagiu ao diagnóstico, né? Como você reagiu quando você chegou quando você ficou sabendo, quando realmente você sacou que ele era autista. E aí você falou para mim um negócio que foi muito legal ontem, amor. Acho que vale a pena repetir aqui. Então falo. Da montanha, amor. Da montanha. Amor, sim. você lembra gente, eu tenho que fazer esse comentário. Mário lembra das 2... Eu não lembrava mais dessas 2 consultas que a gente fez. Ele lembrou, mas ele lembrou com detalhe dessas 2 consultas. Eu não lembrava nem que a gente tinha passado mais nesses médicos, amor. Foi você mesmo. Da montanha, que você falou da montanha. Tem um vídeo que eu vi que eu achei muito bonito, que é assim, vários pais indo para uma praia, né? E em determinado momento tá todo mundo indo para a praia. E tá todo mundo querendo ir para a praia. Só que um casal, quando chega na praia, eles não ficam na praia, eles são obrigados a subir uma montanha. Então, eles ficam chateados, porque eles querem ir para a praia, eles não querem ficar na montanha. E quando eles chegam na montanha, eles deslumbram, né, toda a beleza de uma montanha. E o diagnóstico é isso, exatamente isso, né? O Vincenzo, que eu começo a falar, eu começo a... Mas eu também. Não tem problema. Segura aí. Gente, o Mário chora super feio. Então, vamos fazer força para ele não fazer isso, porque ele chora muito feio. Eu convivo com muitas crianças, né? Assim, eu não trabalho com crianças, mas eu vejo muita criança no meu trabalho. E, resumindo a história, eu não troco nenhuma pelo meu filho. Com todos os quezinhos dele, com todas as gemedeiras,
com todo dia acordando às 3 da manhã, chamando a mãe, e eu indo para ficar com ele, né? Deita a mamãe e quem vai é o pai. E eu não troco. Porque tem muita qualidade. Muita, muita, muita. Não é pouca, é muito. E não é porque eu sou pai. Quem conhece o Vincenzo e quem convive com o Vincenzo se apaixona. Todo mundo que convive com ele se apaixona. Ele é um ser apaixonante. Então, sem falar uma palavra, sem conseguir conversar por enquanto, mas eu não troco. Eu não troco. Então, se você quer ir para a praia e ficou triste que não foi para a praia e está indo para a montanha, você vai curtir a montanha, tenho certeza. A montanha também é muito legal. Muito legal. Eu acho que o que a gente pode tirar aí do que você falou, amor, é realmente da gente... cada um tem uma história, tudo bem, nós fazemos planos. O filho atípico, eu não vou colocar como filho imperfeito, porque ele não é. Pra gente, ele é o filho perfeito dentro do nosso aprendizado, dentro da nossa necessidade, dentro do que a gente realmente tem que consertar, o que a gente tem que aprender, o que a gente tem que entender. Eu acho que a gente precisa ter entendimento realmente disso, de realmente você aceitar o seu processo, e isso vai fazer toda a diferença, isso que o Mário falou, vai fazer toda a diferença no comportamento da criança. E por que eu tô falando isso? Às vezes, e vamos lá, aqui a gente está abrindo nosso coração para ajudar mais pessoas. Dentro do nosso processo do autismo, nós passamos por muitos perrengues. Eu e o Mário passamos por muitos perrengues. O nosso casamento teve por vários fios várias vezes, né? E foi uma questão de decisões, de tomadas de decisões, de entendimento de mudanças de comportamento meu e dele, da gente entender que o Vincenzo sim é um resultado nosso, mas que a gente também deveria olhar para o nosso casamento, olhar para a gente, e estamos em reconstrução, né? Eu acho que, porque é muito lindo a gente falar assim, ai, não, agora estamos ótimos, lindo, maravilhoso. Não, estamos em reconstrução diária, pesada, trabalhando ali, né? Tentando toda hora, se tem buraco, tampar buraco, entender por que fez buraco, e tudo isso é um processo muito difícil. Só que eu sinto isso gritante, que quanto mais a gente consegue lidar com as nossas sombras, eu e o Mário lidamos com as nossas sombras, mais a gente consegue dar atenção para o Vincenzo, mais a gente consegue olhar para o Vincenzo com as necessidades dele, e parece que as coisas ficam mais tranquilas para o Vincenzo conseguir se desenvolver. Quando o Vi nasceu, a gente estava muito unido. Mas quando começou a mudar muita coisa, quando o autismo começou a se instalar, a gente tem que dizer, é real isso. Nós estávamos começando a estremecer demais nosso casamento, né? Éramos pais, primeira vez pais, né? A gente não tinha experiência, a gente era Filhinho, muito põe um copo ali, inexperiente. Deixa o copo ali, deixa. A gente não tinha um monte de ferramenta que a gente tem hoje. Deixa E embaixo o da que torneirinha, filho. acontecia? A Deixa gente embaixo da tava... torneira. Rolou não, amor. A gente ouviu tudo. Fica tranquilo. Então, Isso, assim, assim. a gente não conseguia fazer nada por nós. A gente só olhava para o Vincenzo, e o Vincenzo era, na verdade, a nossa tábua de salvação do casamento. Então, a gente vivia para o Vincenzo. Por quê? Porque já tinha a história da prematuridade, a gente era super protetor, e realmente éramos, porque a gente tinha muito medo, né? Embora a gente estivesse trabalhando isso, tentando trabalhar isso de alguma forma, acho que bem torta, mas nós tínhamos problemas, né?
E os problemas começaram a refletir diretamente no Vincenzo. Isso foi a causa do autismo? Não, não foi a causa do autismo. Mas o fato da gente conseguir olhar para isso hoje, a gente consegue resultados muito bons. Até na atenção do Vincenzo, até na calmaria do Vincenzo. Por exemplo, às vezes a gente teve momentos de discussão com o Vincenzo do lado. E a gente notou que em alguns momentos o Vincenzo também estava ríspido. O Vincenzo chorava, o Vin nunca foi de chorar muito, mas a gente notava que era tudo mais difícil, as noites eram mais difíceis, tudo era mais difícil, né, amor? Era muito custoso. E olhar para nós como casal fez muita diferença. A gente tomar responsabilidade, quem somos, o que a gente está fazendo junto e a gente resolver realmente as nossas pendengas de casal. Porque, gente, seria lindo, mas somos duas pessoas diferentes vivendo no mesmo lugar e agora dividindo um filho, né? A gente tendo um filho e cada um quer criar do seu jeito. E a gente precisa alinhar um monte de coisa. Então, eu acho que, assim, boa parte do comportamento positivo que a gente tem com o Vincenzo é por conta da gente assumir a responsabilidade em cima disso, né? Eu acho que isso é importante da gente compartilhar com vocês. Então, assim, se tá muito difícil aí, por favor, olhem para vocês antes de olhar e falar que a criança é o problema. Porque, realmente, eu acho que a gente descobriu que nós éramos o maior problema. Era muito pesado para o Vincenzo, né? E isso é muito importante da gente dividir. Quer acrescentar alguma coisa aí, amor? Senão vou para outra pergunta. Eu percebo que muitas vezes quando eu estou irritado com o Vincenzo, é porque eu estou irritado. O Vincenzo dificilmente ele é um agente de irritação, né? Quando eu estou bem com o Vincenzo. Então, assim, é nítido isso, faz muito sentido o que você falou, assim. Se tá ruim o negócio aí, olhem para vocês, com certeza. Com certeza. Tem uma pergunta bem para você, amor, que é assim, pela tua visão, Mário, por que tem tanto pai que desiste do casamento após o diagnóstico? Eu acho que a mãe, ela se torna mãe logo na concepção, né? E o pai, ele se torna pai quando ele vê a criança, né? Isso é uma experiência que eu via antes e foi muito nítido, assim, ver a Daniela grávida, já era uma mãe. E quando eu vi o Vincenzo pela primeira vez ali, com 1,5 kg ali, aquela coisinha pequenininha, que eu vi traços meus, traços do meu pai, que eu reconheci mesmo como cria, né? Como cria do mamífero ali, né? De forma bem visceral também. Aí caiu a ficha, eu falei, sou pai, né? Então, eu acho que essa maturidade feminina, ela aflora primeiro também para o diagnóstico. Eu acho que é natural isso, né? E eu acho que eu não vou tomar partido nem para um lado nem para o outro, porque cada casal tem sua história e cada casal tem sua dificuldade. Mas eu acho que a UTI, né, aqueles 8 dias de UTI, mais 6, 7 dias de hospital, né, foram 13 dias que ele ficou no hospital, me fez um pai mais forte, com certeza. E eu lembro que eu saí de lá, eu falo que a UTI é uma pós-graduação, né? Você sai de lá muito pai, você sai de lá muito mãe. A ponto de eu dar banho no Vincenzo, a minha sogra mesmo fala que eu pegava o Vincenzo com uma mão só, né? E eu nunca tinha sido pai, né? Eu fazia o Vincenzo dormir e saquinho de batata, que ele não tinha nem 2 quilos, eu colocava ele aqui segurando com uma mão e era uma posição super confortável para ele, por mais que parecia estranho, né? E eu acho que falta, talvez, diálogo, conversar, aceitar algumas coisas, assim. Pra gente também não foi fácil, né? A gente também, como você falou, a gente teve a nossa crise, tiveram as nossas crises e a gente ainda está no processo de... Pode pegar, filho. A gente ainda está no processo de reconstrução e, graças a Deus, cada dia que passa melhor, cada dia que passa mais unidos, né?
Mas eu acho que é isso. Eu acho que é mais uma imaturidade, uma falta de aceitação do pai mesmo, né? E a mãe, por conta dela estar primeiro, talvez ela assuma essa responsabilidade e deixa, e é natural. Eu nunca vou querer concorrer com o Vincenzo. Eu não tenho essa preocupação. Porque eu sei que é o Vincenzo em primeiro lugar para a Daniela. Isso eu não tenho esses ciúmes, eu não tenho esse problema de saber que é o Vincenzo primeiro antes de mim. E isso é uma coisa que talvez por eu aceitar algumas coisas desde a UTI, assim, fiz algumas promessas que eu nunca reclamaria dele acordar de madrugada, esse tipo de coisa, eu E você consigo cumpre. assumir, sim, eu consigo assumir isso como algo natural do bicho mãe, né? A mãe, a mulher quando ela se torna mãe, ela é mãe antes de ser esposa. Isso é fisiológico, não tem como, não dá para discutir isso. E eu aceito isso, eu consigo aceitar isso numa boa. E a Daniela, ela consegue, né? Na hora que ela, quando a gente consegue desligar o Vincenzo, né? Naquele momento que a gente desliga o Vincenzo, ela se torna minha esposa. E tá bom, tá ótimo, porque eu também sou pai. E o homem não, o homem eu acho que ele não consegue ser pai antes de marido. Eu acho que é tudo uma mistureba ali, é muito mais confuso, né, na cabeça do homem. Não é visceral como é na mulher, né? E eu acho que por isso que alguns casais não conseguem manter o relacionamento por conta do diagnóstico. E tem também a parte da própria conversa e de como está o relacionamento, né? Da escolha, tudo mais, né? Tem tudo isso. Teria que olhar cada caso um caso, eu acho que a gente precisa pensar nisso, mas são escolhas mesmo, né? Uma pessoa mandou aqui, deixa eu só ler, porque eu acho que vale a gente... Muitos abandonam e deixam a mãe e a criança. Sim, infelizmente, muitos fazem isso, e hoje, como eu mudei muito minha visão, né, sistemicamente, o Mário, eu acho que vai entender isso que eu estou falando. Muitas vezes nós, mães, não deixamos os pais assumirem também. Exatamente por isso que o Mário falou, da coisa visceral, né? E aí a gente começa a substituir o processo da relação com o marido. É claro que existem outras mil coisas por baixo disso, desse abandono, tudo mais. Mas muitas vezes a mulher não deixa o pai assumir a posição de pai. Ela começa a tomar conta amor, é real isso. Eu tive uma fase que eu não te deixava fazer nada, né? A gente precisou estar por um fio de verdade para que eu acordasse, para que eu começasse a olhar e buscar alguma solução, alguma coisa, né? A gente teve uma fase, gente, que para o Vincenzo dormir tranquilo, ele dormia comigo ou com o pai. E aí eu e o Mário não dormíamos na mesma cama, ele dormia no sofá e eu dormia com o Vincenzo, e assim a gente trocava, dependia. Então, assim, a gente foi se afastando mais e mais e mais e mais e mais, né? Até o dia que a gente resolveu, não, a gente vai dormir na nossa cama, né? E o Vincenzo continuou tentando ir para nossa cama, mas a gente conseguiu fazer esse movimento, o que ajudou muito. E é um movimento que às vezes é muito difícil a gente fazer, porque a gente fala, ai, mas é meu filho. Sim, é seu filho, mas para você ter seu filho, você precisou do seu marido também. Então a gente precisa pensar nisso. Se ainda existe sentimento dentro da relação do casal, sentimento de verdade, mas para a gente conseguir isso, a gente precisa sentar e olhar para ver se realmente a gente tem alguma coisa, né? E a gente descobriu que a gente tinha, mas a coisa estava se desfazendo por uma questão de várias coisas. Vários erros meus, vários erros do Mário, mas muitos erros meus, inclusive de colocar o Vincenzo no meio da nossa relação. Então, eu acho que é muito importante a gente falar isso e compartilhar de que a gente teve que conversar e falar, não, tudo bem, nós vamos nós vamos voltar a ser marido e mulher e a gente vai fazer força para isso. A gente vai se olhar e a gente vai
realmente olhar para isso. E, gente, precisa de atenção toda hora. Eu e o Mário, a gente precisa estar atento toda hora, porque é muito fácil dentro da loucura. A minha vida é uma loucura, a vida do Mário é uma loucura. A vida com o Vi também fica uma agitação só, a gente tem um monte de coisa para fazer. E muitas vezes a gente, um dia ou outro, a gente se perde. E a gente tem que chegar, você tá se distanciando. Ou ele. E a gente hoje tem esse papo, né, amor? Tipo, de chegar e falar assim, eu tô se sentindo distante, você tá mexendo. O Mário tem o hiperfoco dele, que é relógio, e ele se acalma com isso. Ele é o jeito dele. E hoje em dia eu consigo entender isso, porque antes eu não conseguia entender o sacar que o Mário está dentro do espectro de alguma forma. Ajudou muito com que eu parasse de criticá-lo tanto e achar que ele era ausente. E eu comecei a entender que ele não estava ausente, mas ele precisava também do tempo dele. E hoje em dia eu consigo entender que o Vi precisa do tempo dele, que o Mário precisa do tempo dele. Amor, ele tá comendo um negócio enorme, né? Porque tá demorando, amor. Tá triturando. Eu sei, ele Tá tá uma fazendo uma delícia. bagunça dele. Tá lindo. Gente, era só um pedacinho. Mas ele tá fazendo coisas incríveis. Deixa ele lá, amor. Mas assim, a gente é muito importante a gente entender que a gente precisa também chamar a atenção um do outro de tipo, oi, eu tô aqui, volta pra cá. Senão, assim, o Mário ficaria 3 horas mexendo nos relógios dele. O Mário curte trocar pulseira, né? É o que ele curte. É o hiperfoco dele. Mas às vezes eu preciso chamar a atenção dele, não brigando. Hoje em dia não é mais assim. Eu falo, tá muito tempo. Vamos diminuir esse tempo, porque eu quero também tempo para mim, para que a gente consiga viver, né? Para que a gente consiga ter nossa parte, nossa história. É isso, né? Eu acho que é assim que a gente está reconstruindo. Eu não sei se vai funcionar para todo mundo em casa, mas eu acho que vale a gente compartilhar isso. Tem mais perguntas? Quer falar mais alguma coisa, amor? Não. Perguntar assim, quem decide sobre o tratamento e terapias do filho? Ah, se eu tenho uma esposa doutora, por que que eu vou... Mas Não. a Daniela, não, a Daniela, ela respeita muito a minha opinião, sim, ela conversa comigo. Só que é lógico que a Daniela está na frente disso, óbvio. Né? Aqui em casa é assim, lógico. Né? Não tem nem por que ser diferente. Na verdade, assim, eu sempre sento com ele, inclusive quando a gente vai começar um detox, às vezes o Mário fala assim, espera um pouquinho. Às vezes, mas normalmente sou eu que faço mais as pesquisas. Eu vou contar. O Mário tem uma dificuldade muito grande de ler textos grandes, coisas grandes, assim. Então, assim, eu preciso mandar para ele. Eu não gosto de chamar de doses homeopáticas, mas eu preciso mandar doses pequenas de alguma coisa, tipo stories, para que ele comece a absorver os processos. O Mário é inteligentíssimo, é absurdo a memória, as coisas que ele tem na cabeça dele, a inteligência dele é absurda. Só que ele tem as dificuldades dele realmente. E hoje eu noto que como o Vi tem as dificuldades dele, mas hoje em dia eu sei como é que eu tenho que mostrar para o Mário as coisas. Antes eu chegava com uma cacetada de coisas e aí eu perdi o Mário no meio do caminho. Ele saía andando, tipo, eu não quero falar sobre isso, não me interessa, não entendi o que você está falando. Então precisa ser uma coisa devagar. Conselho, quando a gente tem... eu lembro, amor, eu vou dividir. Uma vez o pastor Cláudio, ele falou sobre as caixas, né? Ele falava... A gente assistiu um vídeo sobre que o pastor Cláudio postou que a mulher, ela trabalha em várias caixas, né? A mulher é meio TDAH, né? Eu sou a mulher ainda mais. Mas a mulher trabalha com várias caixas. E o homem trabalha em uma caixa. E ele tem a caixa do nada. E isso foi me fazendo mudar, assim. No começo era uma piada aqui, eu falei assim, o Mário tá na caixa do nada, mas eu consegui começar a entender dessa caixa do nada. Então, se vocês nunca assistiram, procurem o pastor Cláudio falando da caixa do nada do homem. Vale muito a pena para a gente entender também que os homens são diferentes das mulheres e que sim, a gente consegue. Eu conheço pais super pais que são
extremamente pesquisadores, que são muito presentes, mas o fato do Mário não tomar essa frente em relação ao tratamento não quer dizer que ele não é presente. Hoje em dia o Mário controla a alimentação do Vi do jeito que a gente tem combinado. Realmente o Mário não cede. A gente tem, hoje em dia, as decisões são tomadas em conjunto e isso faz toda a diferença para o Vi. Então, eu sou mais faladeira, dá para se notar, né? Mas eu achei que Maria ri. Mas assim. Verdade, ué. Eu achei que você ia fazer assim, vá. Mas assim, é uma coisa que a gente precisa. A gente foi construindo, né? Mas hoje em dia eu vou atrás da opinião dele. E tem coisas que ele fala que tem muita coerência. Quando eu consigo fazer com que ele preste atenção no que eu estou falando, que realmente pegar o gancho, né? Às vezes ele fala assim, olha, você está viajando. E às vezes eu estou viajando mesmo, sabe? Mas ele é muito pé no chão. E tem horas que eu falo assim, não, amor, eu não estou viajando. E aí eu vou, tal, eu dou uma insistida e ele fala, realmente faz sentido. Então a gente tem um papo bom. Perguntaram aqui, amor, sobre a alimentação, a sua alimentação. A sua alimentação mudou? Sim e não. Mudou, é lógico. Né? É que graças à minha obesidade, né, eu vivo de dieta. Então eu sempre segui um padrão alimentar que naturalmente eu não consumo glúten nem lactose no dia a dia. Né? Mas, né, para mim, como bem individualmente falando, para mim é utopia eu nunca mais comer um glúten, nunca mais comer uma fonte de lactose. Calma, gente. Eu tô no trabalho, calma. Mas continua, amor. Não, eu não consigo. Por Mas agora enfim, não, vai. sabe aquela história bonita? Eu larguei o açúcar. Não, de segunda a sexta é uma briga que eu consigo vencer 80% ou 90% das vezes. De sábado e domingo eu nem tento mais. E quando a gente está os três juntos, obviamente, eu não como. Né? Ou se existe a opção da gente estar no restaurante, cada um pedir um prato, eu como. Né? Mas agora mesmo, eu estava comendo bis aqui e o Vincenzo comendo o wafer dele sem glúten. E ele fez assim no meu bis, eu falei, come o seu. Mas por que eu estou comendo bis? Porque ele está comendo o dele. E você Eu não vou ganhou, porque pegar. a gente não compra no supermercado, porque você Não, ganhou. essas coisas são ganhadas, a gente não compra. E quando eu como ou porque eu ganhei ou como escondido. Né? Mas sim, eu acho que tem que ter esse compromisso. Você tem que dar exemplo para o seu filho. Não tem como, né? Ontem mesmo eu fiz pizza sem glúten para eles e eu comi, né? Lógico. Não tem nem porquê eu fazer um negócio sem glúten para eles e eu vou lá e peço uma pizza tradicional para mim. Não tem nem porquê. Aliás, assim, a Cadorinha deve estar aí vendo a gente, né? Existem opções maravilhosas. A Daniela faz um pão sem glúten que é maravilhoso. Essa pizzinha que eu faço fica coisa de louco, fica uma delícia. Então, mas eu acho que sim, eu acho que os pais têm que ter essa responsabilidade, sim, de tudo bem, você não consegue deixar de comer, que é o meu caso, por exemplo, mas não come na frente do seu filho, né? Isso eu não faço. E assim, na Páscoa, por exemplo, eu ganhei um monte de chocolate, um monte. O guarda-comida tinha um determinado momento que só estava com ovo de Páscoa. Eu separei os sem glúten dos com glúten e comi os com glúten e deixei os sem glúten para eles. E eu só comia o chocolate na frente dele, principalmente, quando tinha a opção sem glúten para ele. Então, assim, a partir do momento que acabou o sem glúten, o com glúten eu vou comer escondido, eu não vou comer na frente dele. Tem que ter essa responsabilidade. Não tem como, é uma criança. Ele tem o chocolate dele, ele tem as coisas dele que ele pode. A gente também, aqui, não é zerado de leite, às vezes pode ter contaminação, mas a gente não dá também, ele não consome leite também. Beijo, venha. Minha mãe. Então, assim, a gente não dá também. A gente tem uma coisa, vamos contar a história, como é que foi, né? Inicialmente, a gente tentou dieta sem glúten, lá no comecinho do autismo, a gente tentou dieta sem glúten, e aí a gente não viu melhora, tá bom? Hoje em dia, eu sei por que a gente não teve melhora. O Vincenzo tem várias alterações genéticas que isso deixam ele agitado, papapá, papapá. Bom, e aí a gente desistiu. Beijo, Yaya.
E aí a gente desistiu e voltamos a comer tudo normalmente, como a gente estava, papapá, tá? De uns tempos para cá, a gente resolveu voltar. E por quê? Porque a gente estava notando que o Vi estava muito alérgico, assim, coçando muito o nariz. E aí eu falei pro Mário, vamos tirar, vamos ver como é que é. E realmente foi impressionante como diminuiu. Porque assim, ele ia dormir, esse menino ficava coçando o nariz. Nos exames tinha dado alguma coisa? Nada. Não tinha dado nada, Não é tá? que ele coça o nariz, Né? né? Ele arranca Ele, fora, quase arranca o ele nariz arranca fora. fora, o nariz dele É, sangra. Porque ele é, faz assim com o nariz, é, deve ser desesperador. é. É desesperador. De ver é desesperador. Então, assim, no exame tinha dado alguma coisa? Não, não tinha dado nada. Hoje em dia, a gente sabe se ele mexeu, se ele comeu alguma comida roubada na escola, alguma coisa com glúten, porque à noite ele chega e esse menino quer arrancar o nariz. Então, assim, por que a gente está falando isso agora? E por que a gente não consome? Eu não compro farinha, eu não compro as coisas com glúten, tá? É, porque realmente isso começou a afetar demais o nosso filho e, por amor, nós começamos a fazer a dieta de novo aqui em casa. E, gente, de verdade, assim, tem o fato aí tem a ver com o nosso relacionamento, de eu falar para o Mário não comer, e eu sei que ele reage a glúten, mas ele não passa mal como eu passava. Então, o meu trabalho hoje é chegar para ele e falar assim, amor, no dia que não der mais, você para, porque eu vou fazer o quê? Mas, normalmente, a alimentação dele, a minha e o do Vincenzo é a mesma. Nós comemos a mesma coisa. A gente come proteína, legume, verdura, é o que a gente come, né? E o Vi ainda tem um pouco de arroz na alimentação dele, mas para facilitar algumas coisas dele comer, que às vezes ele não gosta. Mas a alimentação de nós três é igual. O que pega são as escapadas, realmente, que o Mário faz em relação ao glúten, certo? Mas, sim, para quem quer saber se o Mário muda de comportamento quando ele come glúten, sim, ele muda. E é gritante. O mau humor é gritante, o sono ruim dele é gritante. Como o autismo fica exacerbado ali. Mas ele é um adulto que ele tem livre-arbítrio, embora eu fale, né? Mas ele sabe, hoje em dia ele nota que ele fica alterado depois que ele come glúten, sim. É isso, ponto. Mas a gente não está abrindo aqui para isso. Eu acho que a gente pode expandir mais, né? Mas só para vocês terem uma noção que sim, ele se sente afetado e que não diz outro, eu posso provar. Mas é uma coisa que já foi conversado e aí é uma opção dele, tá? Perguntou, arroz demais faz mal? Dependendo da pessoa, tem gente que não pode nem comer arroz, amor. Mas às vezes a gente tem arroz em casa assim, como algumas coisas que o Vincenzo não gosta muito, o Vincenzo não tem seletividade, mas tem algumas coisas que ele não gosta muito, a gente usa o arroz como meio, tá? Eu uso bastante. Tem mais pergunta aqui, amor, peraí. É que teve coisas que a gente já respondeu. A gente discute os tratamentos que vai fazer. Ué. Como é que foi que o resto da família recebeu o diagnóstico, amor? Eu acho que até de uma forma natural também, né? Assim, é lógico que tem uma parte da família que tende a querer normatizar o Vincenzo, né? Fazer ele ser uma criança típica, né? Mas eu acho que a gente acaba sendo um pouco mais paranoico do que a família em si. A família é aquela coisa, né? Assim, tem muito amor, lógico, e tem aquela coisa assim, deixa ele, né? Que é o que você fala para qualquer criança. Deixa ele. Nós sabemos que não dá para deixar o Vincenzo sem um, Fazer tudo o que ele quer. sem um segurança a 2 metros dele. Porque ele é inteligente, ele é ágil, ele é perspicaz, ele é corajoso, né? Ele não dá para deixar ele sozinho. A família tem aquela coisa natural da família, né? De tios, avós, né? Deixa. E esse deixa às vezes pode custar caro para ele mesmo, né? Sim.
E aquela história, quando você não tem quando a criança não é típica, é o pai que tem que ter essa responsabilidade, né? Os pais, né? Assim, não dá para deixar na mão de alguém que vai, por mais que conheça ele, por mais que tenha intimidade, mas vai chegar um determinado momento que não conhece a capacidade dele. Principalmente a gente sabe aonde estão os problemas e o que é perigoso para o Vincenzo, né? E a gente consegue hoje ter o nosso dia a dia, nós três juntos, e o Vincenzo passa despercebido em determinados momentos. Porque o Vincenzo, ele anda descolado, ele não, é você mesmo que eu tô falando, não, mano. Ele não tem, às vezes, quando ele não tem nenhuma estereotipia, ele é uma criança que você olha até lindo, bonito, né? Assim, não tem muita diferença, mas a gente sabe onde está a nossa segurança e onde mora o perigo, né? Então, às vezes, algumas pessoas da família não têm essa noção, né? É uma coisa que eu brinco com a Daniela. Quando a gente está em determinados lugares, que estão outras pessoas em festa, eu ou a Daniela tem que estar com ele. Não dá para dar, tá com a minha mãe. Tá com a tia Tata. Tá com o tio. Não, não dá. Não dá. Tem que ter eu ou a Daniela por perto. Não dá, Porque não dá. a gente tem um olhar, a gente tem que lembrar que, além de tudo, a gente teve uma pandemia no meio e a gente consegue ler o Vincenzo muito, muito bem, né? Eu vou tirar essa pergunta e resposta, daqui a pouco a gente volta nela. A gente precisa entender que o Vi, ele tem um olhar e hoje em dia, a gente consegue ler qual é o olhar dele. E ele tem o hiperfoco, e quando o Vincenzo calcula na cabeça dele, ele é muito rápido. Então, assim, se ele tiver como objetivo atravessar a rua para chegar em tal lugar, ele faz isso muito antes de você achar que ele vai fazer isso. Ele já vai ter programado isso antes de chegar em casa, antes de chegar no local. Porque ele tem um senso de espaço absurdo. Então, com o meu filho, eu preciso ficar muito atenta em relação aos projetos dele. O Vincenzo projeta muito bem o ambiente, só que ele não projeta o risco. E é isso que a gente tem que ficar atento. Ainda é uma coisa que a gente não conseguiu Ele é muito bem nele. destemido. Ele é muito destemido. Embora ele tenha medo de muitas coisas, em relação a objetivos dele, ele é muito rápido. Ele sabe muito bem e precisa saber ler essa expressão corporal dele, que é diferente, né? O autista tem uma expressão corporal diferente, e aí vai um alerta para vocês, que o autista se mostra diferente e nem sempre é do jeito que a gente está achando. Eu tenho muitas famílias que falam comigo de falar assim, a criança ela tá rindo demais, ela tá zombando de mim. Gente, não é com vocês. Isso provavelmente é alguma coisa delas mesmas. Elas estão ali naquele mundo delas e elas estão rindo disso. Para elas é assim, né? Então, atentem-se a isso, tá bom? Ó, tem uma pergunta que eu gostei boa. Perdi. Sobre os julgamentos. Como lidar com os julgamentos das pessoas? Que tipo de julgamento? Acho que eu não entendi a pergunta. Eu acho que em relação às pessoas olharem para o Vi e olharem para a gente e Eu tenho, hoje. eu tenho uma visão, eu tenho uma visão até um pouco bruta sobre isso. Quer gostar, gosta, não gostou, saia você de perto. Assim, acho que eu não sou a melhor pessoa para responder isso, não. Graças a Deus, o Vincenzo, ele é muito carismático e a gente não vê nenhum repúdio, né? Pelo contrário. O Vincenzo, ele atrai demais, né? Você vê, às vezes, garçom, assim, outro dia na pizzaria, o garçom chegou todo gentil, quer que abaixe o som da música? Porque ele tava falando barulho, e não tem nada a ver, é o jeito dele... Chama a nossa atenção. É o jeito dele querer conversar com a gente. Então, assim, a gente nunca passou por... Eu não, pelo menos que eu lembre, não, né, amor? Assim, de A ter gente já alguma... teve alguns casos de preconceito, mas foi Mas com de criança, com problemas. pré-adolescente, não Não. dá nem Foi pra... relacionado a outras coisas, mas aí foi exclusão. Teve Sim, outras coisas, outras histórias. na escola, mas enfim.
Mas eu agradeço a Deus de nunca ter passado por isso, porque eu acho que aí o meu Instintivo. lado, meu lado não bom vai aflorar, né? Mas graças a Deus nunca aconteceu assim pelo menos com o Vincenzo não, mas se acontecesse, respira fundo, né? Precisa ver o que que é, se é um idoso, se é uma. Às vezes acontece da gente estar na padaria, né? E um outro velho assim olha pro Vincenzo assim como. Porque Ah, o mas eu Vincenzo sou ele tem velha, aquela. amor. Tadinho dos Sim, velhinhos. não, mas assim, tem pessoa que às vezes o Vincenzo ele tem mania de empurrar, né? Porque E às vezes a ele pessoa. pula e ele... Não, ele tem às vezes o comportamento de passar pela pessoa e ele quer chegar ali e ele empurra a pessoa. E às vezes a pessoa olha feio. E hoje a gente, por exemplo, a gente identifica. É óbvio que tem pessoas que não sabem, mas a gente põe o cordãozinho de identificação nele, para as pessoas também entenderem que ele é atípico, tá? Mas, por exemplo, aquela coisa que ele tem de pular, às vezes, nas pessoas e mexer no celular, né? Ah, É uma coisa que é preocupante. Assim, você vê, é. a pessoa se assusta, né? Porque de É. repente tem uma criança ali de 11 anos querendo mexer no seu celular. E é óbvio que a primeira reação da pessoa é de travar. E a gente pede desculpa. Mas nunca aconteceu de ter alguma, alguma agressão, assim, nada disso, né? Mas É. acho que tem que ter bom senso também, né, gente? Né? Assim, a gente não vive num mundo bom, felizmente, né? As pessoas são preconceituosas, as pessoas são. Tem que É, ter bom senso. eu tenho um texto um pouquinho diferente do Mário. A gente difere nisso. É, eu acho que a gente vive num mundo bom. Acho que a gente precisa continuar ensinando. Não, eu tenho que jogar fora minha cadeira, Tiara. Mas logo, depois da reforma. Mas eu acho que a gente tem que continuar ensinando as pessoas e tentando mostrar para elas que existe um lado bom, né? Mas o Mário, no fundo, eu acho que ele concorda comigo. Só que no primeiro momento, eu acho que é muito difícil a gente lidar também, às vezes, com a agressividade de algumas pessoas, tal. Então, é difícil, mas é um trabalho diário para a gente fazer também. Tem mais pergunta aqui. Comportamento, raiva e agressividade. Bom, a gente não tem isso aqui. A gente tem um comportamento muito agitado. Sim, o Vi demonstra às vezes a raiva dele, às vezes ele dá uns gritos mais altos, ele mostra a brabeza dele, mas a gente não tem isso aqui. Mas, amor, você. Geralmente, quando ele dá quando ele expressa a raiva dele, né? Assim, eu tenho aquele ímpeto de olhar feio para ele e você já vira para mim e fala, Sam, porque o silêncio é a melhor resposta. Assim, se a gente alimenta isso também, ele sabe que toda hora que ele gritar, ele vai estar chamando a nossa atenção. Então, até essa história do barulho, 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 chega uma hora que azucrina. E a gente respira fundo e tenta ignorar para entender que aquilo não é o jeito certo de chamar a gente. E aí, quando a gente está bem, né? Aí a gente fala, eu sou a mamãe. Aí a Daniela, aí eu falo, eu sou o papai. Aí ele fala, mamãe, papai, né? Mas o certo é respirar fundo e não aceitar. Você colocou isso e realmente a gente tem algumas coisas que eu preciso. E eu acho que isso vai de agora porque a gente conseguiu equilibrar esse processo. Às vezes o Mário fica bravo porque o Vincenzo de vez em quando ele dá uns gritos altos para chamar nossa atenção. Não é um grito agressivo, mas ele dá um grito para chamar atenção. Não, exemplo, se o farol tá verde e você tá parado porque tem um carro parado na sua frente e você não vai passar em cima do carro que está parado na sua frente, o 26 ele fica nervoso. Ele quer que vá. Então, isso é uma Porque coisa que me verde irrita. anda. Isso é uma coisa que me irrita. Então, assim, a Daniela, ela, Sam, É. Sam. Aí outro dia a gente sofreu uma abordagem policial e foi uma coisa até um pouco agressiva, assim, porque já era noite, começo de noite, era a Avenida Vergueiro, próximo ao metrô Vergueiro, assim, um lugar ermo, né? O policial com a arma riste. E ele não chegou a apontar pra gente, mas ele estava com a arma riste, a arma, uma pistola 9 milímetros, já estava engatilhada. Eu só abri o vidro e falei assim, meu filho é autista. Porque o Vincenzo já estava gritando dentro do carro. Porque eu parei o carro
porque o policial mandou parar. É. Aí o policial, super educado, falou assim, ele tá nervoso? Tá. O carro tá tudo certo aí na documentação? Eu falei, tá. Tá, então pode ir, pode ir. Liberou a gente. Voltem, meu povo! Voltem! Sem aviso, caiu a live. 1 hora de live cravada. Voltem, meu povo! Voltem! Eu consegui salvar, hein? Ufa! Afe! Instagram não está ajudando a gente, hein? Eu fiz outro dia uma live com a Michelle Freitas e a gente ficou quase 2 horas na live. Comigo as lives estão sendo cortadas. Olha só! Ai, 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 ai. O que tá acontecendo com esse Instagram? Mas tudo bem. Marido já vai voltar. Eu já dei um grito para ele voltar, tá bom, gente? Ó, absurdo, absurdo. Volta, avisa o pessoal agora pra gente fazer mais um pouquinho dessa live pra gente terminar. Porque senão vai cair de novo, pelo amor de Deus. Mas espero que vocês estejam gostando. Estão gostando? Tem pergunta? Perdi as perguntas, gente. E agora? Perdi as perguntas. Não há perguntas? Ai, gente. Olha só isso. Gente. Amor, você vai entrar? Cadê meu marido, gente? Mário? Não, nós vamos voltar. Calma, nós vamos terminar essa live linda, maravilhosa com meu maridão. Ele não entrou. Peraí que eu vou gritar, gente. Vou lá. Peraí, aguenta aí. Voltei. Peraí, deixa eu achar meu marido. Manda. Manda. Agora eu posso mandar, porque ele entrou. Olha, gente, o que acontece aqui? Entrar ao vivo com o professor Mário Ravazzi. Será que foi? Voltei. Voltemos. Gente, precisa ver. Na hora que caiu, eu falei, caiu. Aí ele Joguei gritou uma hora, assim, eu vi. A nossa família é meio doida. Mas vamos lá. Amor, só concluindo o que eu estava falando. Concluí, porque estava muito bom. Então, o que você ouviu, mamãe? Não, então, é isso. Então, assim, tem horas que incomoda. Pô, você tá com uma abordagem policial ali com seu filho gritando dentro do carro. Eu lembro que eu desci o vídeo e foi a primeira coisa que eu falei. Meu filho é autista, porque ele estava berrando dentro do carro. Então, assim, precisa ter calma, precisa ter paciência, não tem jeito. Tem coisas que precisa respirar fundo, né? Eu tive sangue frio ali de conversar com o policial antes, assim, né? Tem algumas coisas que a gente precisa ter mesmo. Por exemplo, o Vi, às vezes, exatamente nessas situações, né? Por que, gente, que o Vi fica nervoso quando tá verde o sinal? Porque a gente ensinou. Vermelho para, verde anda. Então, assim, tem algumas coisas que são literais. Se o verde você tá parado, você tá errado. Então, é por isso que a gente tem uma certa crise aí. Mas eu chamo a atenção e falo, tem carro na frente. Então, quando tem... Tudo tem que ser ensinado. E é isso, a gente conseguir criar este novo mundo para eles, porque tem a coisa de ser literal. Então, a gente precisa ter entendimento das crianças autistas serem literais. E a gente precisa ajudar. Tem algumas coisas que faltam, que é a teoria da mente, né? Às vezes eu noto no Mário isso, a dificuldade da teoria da mente, de entender o que eu estou sentindo, o que está errado, às vezes eu preciso explicar o que eu estou sentindo para que ele consiga entender como me ajudar também, né? Então, a teoria da mente é isso também, e a gente precisa tomar cuidado de não querer exigir dos autistas isso, para que a gente não puxe eles demais, não force demais, e às vezes eles podem entrar em crise. E sim, eu já tive momentos que eu já vi o Mário entrar em crise porque ele não entendia o que eu estava querendo dizer, né? Eu estou usando o Mário agora, mas eu estou falando disso sendo que o Mário tem uma excelente consciência de muitas coisas.
Então, a gente pensa para crianças que têm mais dificuldade de comunicação, né? Precisamos olhar para isso, tá? Acho que foi. O que mais, gente? Me ajuda, porque eu perdi as outras perguntas. Ah, que meleca. Todos fazem dieta, já foi. Tem mais pergunta, amores? Como que a gente organiza a rotina de trabalho e atenção com o Vim? Amor? A gente, Vai. a gente assume responsabilidades que são nossas, assim, né? Apesar da Daniela estar muito mais tempo com ele e ela ter muito mais... A Daniela acaba, né, inevitavelmente, ficando muito mais tempo com o Vincenzo. Então, eu dou a janta, se ainda não tomou banho, eu dou banho. Se está tomando banho, na hora que eu chego, eu vou lá, eu pergunto para a Daniela se quer que eu dou banho, saio com ele. Eu tento também, assim, na hora que eu chego, assumir meu lado pai também. Então, assim, Sim. eu chego, viro pai, vamos lá, o que eu posso fazer? Então, todo dia eu dou janta, aí a gente sobe todo dia, de segunda a sexta. Não, todo dia, né, mano? Eu que escovo o dente dele à noite. No fim de semana, se não sou eu que estou fazendo a janta, sou eu que dou banho nele. Eu acho que tem que ter bom senso. Eu acho que o pai tem que ser homem também de assumir que, né, não é só a mãe que faz algumas coisas, pelo amor de Deus, né? O pai precisa... Não é aquela coisa assim, tem que perder esse comportamento e essa mania de volta, por favor. Perder essa mania de, eu ajudo. Não, você não tem que ajudar, você tem que dividir. E é bem assim mesmo. Hoje em dia, às vezes eu tô trabalhando... Deixa o papai mostrar. Ó, Tá atendendo a no metrô. perfeição. Deixa o papai mostrar, filho, tá tão lindo, não deixou. Não Tem todos rolou. os metrôs da linha norte-sul aqui, todos. De São Paulo, Lindos. né? Ele tá espalhando na casa. Assim. A minha casa tem cola no chão inteirinho. Mas assim, mas você deixa, Dani? Eu deixo, mas eu ensino ele a tirar. Então, quando tá na hora de limpar, quando tá na hora de arrumar ou tá atrapalhando, eu falo, pode tirar isso daqui. E ele topa. Então, assim, do mesmo jeito que eu consigo ceder um pouco e deixar a criatividade dele fluir, olha lá, ele fugindo do pai, fingindo que, Vai e que o pai volta, não hein? viu. Fingindo que o pai não sabe que ele Vai e volta rapidinho. Mas eu também consigo hoje falar, não, você tem que jogar fora isso, você tem que se desfazer disso, tal, tá bom? Ele Volta, deve ter vindo filho. aqui para a sala, pai. Se não, tira o seu som, porque senão fica alto. Em relação à nossa organização, hoje em dia a gente consegue dividir isso muito bem. Melhorou muito porque a gente tem mais diálogo em casa. Exatamente isso fez toda a diferença. Então, tem horas que, por exemplo, eu quero fazer um curso. Eu chego para o Mário e falo, eu tenho um curso. Rola você ficar com ele? Dá para ficar com ele? Porque vai ser mais trabalhoso. E normalmente isso rola. Quando o Mário também tem curso para fazer, quando o Mário vai trabalhar, a gente consegue dividir isso bem. Mas precisou conversar, porque eu repito, eu também tive a minha fase de assumir toda a responsabilidade e ficar reclamando depois, né? Então antes eu pegava tudo para mim, ficava saturada, para me sentir a supermãe, né? Eu sou excelente, eu consigo trabalhar, cuidar do filho e tal. E esse cara aí foi o cara que só me dá trabalho, né? Eu também mudei isso e eu comecei a liberar um pouco, mas precisou de muita conversa, né? Ainda às vezes assumo mais coisa e quando eu noto, às vezes ele fala, você também não dá espaço. O Mário fala, e a gente consegue hoje conversar isso bem. Nós temos o casamento perfeito? Não temos. Nem queremos, acho, porque se for muito perfeito, tem alguma coisa que está errada, né? Mas é isso. Eu lembro da minha sogra falando uma coisa antes da gente Nossa, casar. você lê meu pensamento. Pode falar. Eu lembro que ela fala assim, o casamento é acertar as arestas diariamente, nunca é redondo. Ele é um quadrado que você vai acertar as arestas diariamente. Eu lembro dela Essa falando isso frase pra que eu mim. ia falar. E qual que E é? tem outra frase que eu acho perfeita, assim, que casal sincero, casal que não briga, não é casal sincero. É que né, a gente precisa tomar cuidado com o nível de briga.
Mas eu acho que casal que não conversa não é um casal sincero. Eu prefiro começar assim, mas Sim. acertar as arestas, né? É que Foi às isso que vezes uma minha boa sogra conversa, falou. infelizmente uma boa conversa acaba começando com uma discussão, né? Se o É, casal tiver maturidade e conseguir fazer da discussão algo produtivo, sim, né? sim. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder rapidinho, tá? Que não é o foco da live de hoje. Não dá para desligar o gene do autismo com alimentação e protocolo Coimbra? Meu amor, eu não sei, eu não vejo isso. Eu sempre vejo que a gente precisa tá sempre atento. Então, para eu desligar um gene, é, é complicado depois que ele já ligou, né? Até porque você tem uma tendência dele ativado, mas você pode deixar ele mais calminho ali, mais quietinho, com várias intervenções. Só que a intervenção é constante. Hoje eu postei uma live curtinha que a Luciana Cadorim postou, que o Raul teve uma contaminação. E o Raul está muito, muito bem de saúde. Ele está muito, muito bem no comportamento. Só que ele teve uma contaminação e ele mudou de comportamento, ele ficou uma semana ruim, aí precisou de uma febre e tudo mais. Então, a gente precisa ficar muito atento. Não sei se dá para desligar, mas dá para a gente deixar ele menos ativo. Vamos colocar assim, tá? A gente vai limpando, essa é a ideia. Mas nós vamos pisar em ovos, sim. Eu, dentro da minha visão, eu acho que precisa pisar em ovos sempre em relação à contaminação tudo mais, tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, amor. Como lidar na escola com os professores sem preparo? Acho que essa é para mim. Primeira coisa é falar com a escola. Eu sei que a gente não vai ser muitas vezes ouvido, mas falar com a escola. A gente teve fases ruins, estamos numa fase boa com a escola do Vi, graças a Deus. A gente está com professoras que estão incluindo o Vincenzo. Ele tem uma auxiliar de sala que é excelente para ele, que está focada realmente no que a gente quer para Lê, eu ele. te amo, Lê. A Alessiane, ela é maravilhosa. Então, assim, a gente está numa fase muito boa para ajudar o desenvolvimento do Vi, tá? Mas tem que conversar. Se não tá bom lá na terapia, se não tá bom, se você vê que seu filho não tá feliz, se você vê que seu filho está agoniado, a gente teve uma fase muito ruim na escola e o Vi estava péssimo de comportamento, ele estava numa agitação insuportável e a gente não sabia o que que era. E depois, mais tarde, bem mais tarde, não tinha muito o que a gente fazer, a gente descobriu que tinha um processo de exclusão, de bullying ali. Já foi. Ele tá mandando beijo pra Lê, gente. A Não é pra Lelê, mim. Não é pra mim. minha palmeirense predileta. Então, assim, observem o filho de vocês. Uma coisa que a gente tem que admitir, o Vincenzo adora ir pra escola. E na época que estava ruim, ele não queria ir. Ele chorava para ir. Ele tirava a calça da escola. Ele chorava sempre. Era difícil. Então, observem. As crianças às vezes não falam, às vezes elas não falam. E se elas não falam, elas falam de outra forma. Observem isso. Atenção, tá? Mas a gente tem que aprender a falar. A gente tem que pôr a boca no trombone. E realmente brigar pelos direitos, né? Dos nossos filhos. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui sobre o assunto. Tem mais, gente? Se vocês tiverem mais perguntas para o meu maridão. Como lidar com as ideias... Não, esse já foi. Com os pitacos. Como lidar com as ideias e pitacos das pessoas quanto a procedimentos e tratamentos. Então, aqui em casa, as pessoas não falam muito isso porque sou eu a pitaqueira, né? Mas eu Então, recebo link toda semana de curso de cannabis. Então, o que é positivo, o cannabis é positivo, tal, Mas mas não é isso. uhum, As pessoas, elas, eu acho engraçado que assim, nós somos pais de uma criança com autismo há 11 anos. é, Então, assim, é lógico que as pessoas, elas são carinhosas, elas querem ajudar. Olha, vai ter um curso sobre autismo, tá bom. A gente é pós-graduado nisso, assim, sabe? Tipo, é, existe um amor, né, das pessoas quererem ajudar.
que, olha, vai ter uma palestra sobre... Mas é impressionante, gente. A gente conhece cannabis, a gente sabe sobre cannabis. Tá tudo bem, não precisa... Toda semana eu recebo coisa, ó, cannabis, cannabis. Tá bom, gente. Eu acho que vai da receptividade do Mário também em relação a isso, tá, gente? Eu acho muito normal, tem muito tratamento aí que pode ser bom, e eu continuo aceitando. Eu não gosto do pitaco, né? Eu aceito, tipo, olha, você já viu isso? Se eu não vi, eu vou olhar e vou tomar minhas próprias decisões. Mas o pitaco é que é ruim. Tipo, você não acha que você é muito... fica muito em Ah, cima mas isso, dele? Eu acho isso que não isso é é, mais não é essa porque a pergunta. criança, não é porque a criança não é típica, é porque a pessoa é sem noção. Desculpa. Bom, meu marido farta Desculpa. filtro, farta filtro. E Eu acho aí, de que vez em Deus ele deu a fala, vida para cada um tomar conta da sua. eu sei, mas é o filtro do meu marido, né? Então, para vocês notarem que de vez em quando, sim, ele fala as coisas que vem à mente dele e não tem controle, porque eu tô longe, nem para dar um por favor, que você tá ao vivo. Mas, às vezes é um pouco difícil. Eu tento explicar mais para as pessoas, tá bom? Eu tento realmente explicar um pouquinho mais para as pessoas de tipo, olha, não é bem assim, eu gasto um pouquinho mais do meu latim, o Mário não. O Mário, e é por isso que a gente afirma em alguns comportamentos dele que realmente temos um autismo ali, porque de vez em quando ele sai andando. Falta um filtro, gente, falta um filtrinho, tá? Mais perguntas, meu amor? Meus amores, meu amor tá lá embaixo. Se não tiver mais perguntas, eu vou fechar a live. Eu acho que a gente ajudou muito. Eu quero que você repita a sua frase da montanha, amor, para a gente fechar, que eu acho que vale deixar nas duas lives. E é isso. Sua mensagem Se, final, amor. se você quer muito ir para a praia, e tá todo mundo indo para a praia, e você chegou na praia, a gente vai daqui a pouquinho, meu filho. Se você quer muito ir para a praia, tá todo mundo indo para a praia, você chegou na praia e mandaram você subir a montanha, você vai ver coisa muito legal na montanha também. Não tem problema você não ficar na praia, porque a montanha também é muito legal. Vem aqui, É filho. isso Vem aqui. aí. A Cris perguntou sobre a puberdade, como lidar. Bom, a gente está começando com essa puberdade. A gente está na fase que o Vincenzo está começando a mexer-se mais, né? E a gente está tentando trabalhar isso, de explicar para ele que tem hora certa para isso, para se tocar. Então a gente precisa trabalhar bastante. Às vezes a gente sai de onde ele está, ele se vê sozinho e aí você vê ele mexendo no pintinho dele. É uma coisa que de vez em quando a gente precisa, filho, não é hora, você precisa entender isso, e aí ele entende e a gente tenta direcionar, tá? Mas a gente está começando, eu espero poder fazer uma live um dia e contar para vocês a nossa experiência super positiva em relação a isso. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque o Vitor está com 11 anos agora, mas ele está começando a se conhecer mais. Então, é isso que a gente tem. O Mário também, a gente tem isso muito alinhado, eu e ele, de o que pode e o que não pode. Então, assim, lembrem-se sempre de alinhar com quem está com a criança, por favor, tá? Não tentem chamar a atenção e tudo é um tabu. Não é um tabu. Eu e o Mário não temos essa visão de que é um tabu, é um problema. Mas a gente precisa entender que precisa ter respeito, que precisa entender a hora, que você precisa estar sozinho e tudo mais. Eu agradeço demais por vocês estarem aqui na segunda live que a gente teve que abrir, porque a primeira quase que a gente perdeu. Depois eu vou fazer direitinho a edição da outra. A Rita falou que tem um Vincenzo aqui e o marido é autista. Boa sorte, meu amor. Conversa com o marido, que vai ajudar também o seu Vincenzo. E bora lá. Obrigada por vocês estarem aqui. Amor, obrigada por partilhar sua experiência. E é isso. A gente tá junto. Ah lá, Vem aqui. Vem aqui, você. ó, o copia e cola do pai. Manda um beijo, filho. Manda beijo. Manda beijo. Ele não tá ouvindo. Não tá me ouvindo. Obrigada a vocês também, porque nosso trabalho fica melhor quando a gente tem para quem falar, né?
E é isso. A gente encerra o mês do autismo aqui, nos meus posts do Instagram. Mas a gente continua com a vida autista aqui em casa, com os meus autistas, com os TDAHs todos. E é isso. Amor, obrigada. Obrigada por ter mostrado um seu outro lado. Foi um prazer, meu amor. Foi um prazer. Obrigado pela paciência, por você ser essa mãe maravilhosa e por você ser essa esposa linda, linda que você é. Eu falo isso toda hora pra ela, viu, gente? Não tô falando que tá... Mentira, gente. Fala assim. Eu Ele falo. fala toda hora. Fala toda hora. Obrigada, pessoal. Fiquem bem. E Obrigado, vamos lá. A gente. gente encarando nossos medos todo dia é bem mais fácil. Tchau, tchau. Tchau.